Olá pessoal, Pedro aqui novamente, agora em um novo espaço, como vocês podem perceber. Então, você que é de João Pessoa, talvez esteja procurando um psicólogo para te atender presencialmente, fala aí nos comentários, quem sabe eu possa ser seu terapeuta, beleza? Mas enfim, esse vídeo é para responder uma pergunta que muitas pessoas vêm até mim para fazer. Será que psicologia é para mim, Pedro? Por que as pessoas perguntam isso para mim? Porque realmente a psicologia é uma profissão muito abrangente, que tem ganhado uma certa notoriedade, principalmente após a pandemia. Eu realmente acho que é uma profissão que está em alta e é uma profissão que atrai muitas pessoas porque, afinal de contas, estudar sobre comportamento humano é algo que interessa muita gente. Algumas pessoas que estão no final do curso do ensino médio, né, no final do ensino médio, estão pensando num curso superior, ou até algumas pessoas que já se formaram e pensam em psicologia como uma segunda graduação, têm essa dúvida, né? Fazem esse questionamento. Será que psicologia é para mim? Então, nesse vídeo eu vou tentar destrinchar a grade curricular do curso, eu vou tentar falar um pouquinho sobre os principais aspectos que se estuda dentro da psicologia, e se você está no final do ensino médio, ou você quer fazer um novo curso superior, ou se você simplesmente tem curiosidade em saber o que um psicólogo estuda na graduação, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito interessante para você. Então, fica aqui comigo até o final, beleza? Simbora! Eu acho interessante a gente começar fazendo uma breve distinção. A gente precisa entender duas coisas, que existe o aspecto do que você estuda numa graduação, isso a gente chama de grade curricular, e o aspecto daquilo que você trabalha no mercado de trabalho. Esse vídeo é mais para falar sobre o aspecto do que você estuda. Por quê? Porque muitas vezes você se interessa por coisas que se estudam num curso superior, mas você não consegue se imaginar no mercado de trabalho fazendo aquilo que o profissional faz. O contrário também é verídico. Muitas vezes a gente se interessa pela atuação profissional, mas a gente vai olhar a grade curricular e eu não gostaria de gastar 4 ou 5 anos da minha vida estudando esses conteúdos. Então a gente precisa entender essas duas coisas. Eu já preparei um vídeo aqui falando sobre os 10 campos de atuação, os 10 principais, ao meu ver, campos de atuação da psicologia. Eu vou deixar nesse card aqui para você dar uma olhada. Eu não vou falar sobre os campos de atuação em si hoje, porque senão esse vídeo ficaria muito extenso. E eu acho já que ele vai ficar longo só da gente falar um pouco sobre a grade curricular. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os assuntos que a gente estuda dentro da psicologia. Uma ressalva, eu vou utilizar nesse vídeo a grade curricular do curso de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, que foi aonde eu me formei. Eu entendo que, às vezes, dependendo da graduação, dependendo também da instituição de ensino superior, a grade pode alterar uma coisa ou outra, ela pode ter algumas disciplinas com nomes diferentes, mas o grosso, a estrutura é basicamente a mesma para quase todos os cursos de nível superior de psicologia. Então, eu vou utilizar a grade curricular de Psicologia da UFPB e você vai comparando com outras grades de outras faculdades que talvez você se interesse, ok? Então, pessoal, eu abri aqui no site oficial da Universidade Federal da Paraíba, no SIGA-A, que é o programa que eles têm, né? Os dados do currículo da grade de psicologia, matriz curricular. E como vocês podem ver, são exatamente 10 períodos, tá? Curso de psicologia. Só que tem um aqui que é o 0 período. Como assim 0 período? Na verdade, esses são os tópicos especiais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre eles antes de falar da grade em si. Os tópicos especiais são aqueles tópicos, né, como o próprio nome já diz, em que você utiliza basicamente com atividade extracurricular. Por exemplo, participação em congresso, participação em minicurso, workshops. Então você tem que atender uma certa carga horária, que aqui, como vocês podem ver, geralmente são 60 horas, fazendo atividades extracurriculares. Então, na minha época de graduação, por exemplo, eu atendi esses tópicos participando de congressos, apresentando resumos, banners. Eu participei do Centro Acadêmico de Psicologia também, que também contou algumas horas para esses tópicos. Enfim, então é basicamente assim que você atende esses tópicos, por isso que ele está no período 0, né? Mas aí no primeiro período a gente já vai ver aquelas disciplinas que a gente chama de disciplinas propedêuticas, que são as disciplinas introdutórias da maioria dos cursos de humanas. Sociologia, teoria do conhecimento, metodologia do trabalho científico, processos psicológicos básicos, história da construção do conhecimento em psicologia, psicologia do desenvolvimento e anatomia humana básica. Bom, sociologia é considerada uma propedêutica, como eu falei, teoria do conhecimento também.
que é mais puxando para filosofia. Em alguns cursos vocês vão encontrar com o nome de filosofia do conhecimento. Metodologia do trabalho científico é onde você vai aprender normas da ABNT, só que existe uma normativa que é a APA, que é a norma da Associação Americana de Psicologia, que vai distinguir um pouco da ABNT, porque existem revistas específicas de psicologia, de neurociência, e muitas delas vocês vão utilizar a APA e não a ABNT. Tudo isso você vai aprender na metodologia do trabalho científico. Processos psicológicos básicos é uma disciplina em que você vai aprender as funções psicológicas mais básicas mesmo, como atenção, memória, concentração, linguagem, funções executivas. Você vai aprender um pouquinho sobre cada uma desses processos psicológicos básicos. E eu lembro que é aqui também onde a gente aprende um pouco sobre comportamentalismo, sobre behaviorismo, sobre alguns reflexos incondicionados e reflexos condicionados. Eu já falei sobre tudo isso aqui no canal. Procura vídeos que você vai achar, com certeza, tá? Na história da construção do conhecimento em psicologia, você vai aprender um pouco sobre o que aconteceu para a psicologia chegar a ser o que é hoje. Como foi que se construiu esse ramo do conhecimento científico, desde Wundt, na criação do primeiro laboratório experimental de psicologia, até as escolas de psicologia positiva, de psicologia, terapia cognitivo-comportamental, todos os desdobramentos da psicologia ao longo da história. Essa disciplina é muito interessante para quem curte aprender um pouco sobre história do conhecimento, principalmente voltado para a psicologia. Na disciplina de psicologia do desenvolvimento, você vai aprender um pouco sobre desenvolvimento humano, sobre as fases da vida de um indivíduo, né? O momento que ele nasce, desenvolvimento intrauterino, você vai aprender sobre primeira infância, segunda infância, adolescência. Então, aqui você vai ter contato, por exemplo, com Erik Erikson, com Jean Piaget e alguns outros autores que vão abordar aspectos do desenvolvimento humano. E na anatomia humana básica, você vai basicamente entender um pouco sobre as estruturas do nosso corpo, sobre os sistemas, sobre ossos, sobre órgãos, enfim, você vai entender basicamente o corpo humano como um todo. É importante você entender anatomia para que você entenda depois sobre fisiologia e posteriormente sobre neurofisiologia, como é que o sistema nervoso da gente influencia nas nossas emoções, influencia nos nossos comportamentos. Então, para quem gosta de neurociência, para quem quer entender neurociência, ter uma base bacana de anatomia é muito importante. Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Existem as disciplinas obrigatórias, existem as disciplinas optativas. Em algumas faculdades você vai escutar eletivas. Eu estou falando para quem nunca teve contato, né? Então, em algumas você vai escutar eletiva. E existem as disciplinas flexivas, né? As complementares flexivas, que são justamente os tópicos especiais que eu comecei falando. Então, até mais ou menos, até o quarto período, até metade do quarto, metade do quinto, você vai pagar disciplinas obrigatórias, que é a base que compõe a grade curricular do curso de psicologia. A partir do quinto período, sexto período, aí você vai começar a pagar as disciplinas eletivas ou optativas, que são basicamente as disciplinas que você escolhe pagar. Eu vou explicar ao longo dos períodos, tá? Mas vamos lá, no segundo período você vai aprender um pouco sobre psicologia da aprendizagem, como é que acontece o processo de aprendizagem, principalmente na infância e também na fase adulta. Teorias e sistemas em psicologia é aquela disciplina que você vai aprender um pouco sobre as escolas teóricas da psicologia. Psicanálise, estruturalismo, funcionalismo, associalismo, comportamentalismo, gestalt, enfim, todas essas escolas teóricas da psicologia que acabaram desembocando em abordagens terapêuticas, que acabaram desembocando em visões de homem e visões de mundo, como lidar com o ser humano, como lidar com o processo de aprendizagem, o processo mental, enfim. Todas essas escolas vão dar teorias, vão dar modelos teóricos para você entender o ser humano. E aí você vai aprender tudo isso nessa disciplina de teorias e sistemas em psicologia. Só que na grade de psicologia da UFPB, ela é dividida em duas disciplinas, porque como ela é muito ampla, né? Não dá para abordar tudo em um semestre só. Então uma disciplina vocês vão pagar no segundo semestre, e outra disciplina vocês teoricamente pagariam no terceiro semestre. Psicologia da personalidade, você vai aprender um pouquinho sobre as teorias da personalidade. Essa é uma área da psicologia muito ampla, e cada uma das escolas teóricas vai dar
conceito de personalidade diferente. Por exemplo, o conceito de personalidade da psicanálise é diferente do conceito de personalidade da neurociência, por exemplo. É interessante demais essa disciplina. Aí você vai ter contato com a avaliação psicológica, que é um processo extremamente importante para a maioria dos campos de atuação de um psicólogo. A gente faz avaliação psicológica na clínica, na escola, na justiça, nas organizações. E a avaliação psicológica é uma etapa. Eu pretendo fazer um vídeo posteriormente falando só sobre a avaliação psicológica. Então, assim, é uma disciplina muito rica também e muito importante para você conseguir trabalhar e já começar a visualizar o trabalho do profissional nos diferentes contextos. Processos Psicológicos Básicos 2 é uma continuação, né, da primeira disciplina que eu expliquei para vocês. Ética Profissional é onde você vai entender sobre o código de ética do psicólogo, o que o psicólogo pode ou não pode fazer dentro dos diferentes contextos de atuação e dilemas mesmo que a profissão tem. Fisiologia Básica, como eu falei, é uma continuação dos aspectos da anatomia. Se na anatomia a gente entende as estruturas, a gente conhece as estruturas corporais, os órgãos e tudo mais, na fisiologia a gente entende das funções que cada órgão, cada sistema, cada osso, cada junta, cada músculo desenvolve no nosso corpo, né? Tem no nosso corpo. No terceiro período, a gente tem acesso a uma das minhas disciplinas favoritas da graduação e talvez por isso eu me tornei um psicólogo clínico e um neuropsicólogo, que é psicopatologia geral. Você vai aprender sobre transtornos, você vai aprender sobre DSM, que é o manual diagnóstico, você vai aprender sobre aspectos psicodinâmicos dos transtornos, a ideia de neurose, psicose, perversão. Você vai aprender sobre transtornos de personalidade, transtornos mentais, enfim, é realmente uma disciplina muito legal. Psicometria é uma disciplina que vai basicamente ensinar sobre como funciona a elaboração dos testes psicológicos, como é que um teste é criado, como é que ele realmente avalia aquilo que ele se propõe a avaliar. Tudo isso você vai aprender em psicometria. Aí você vai aprender Psicologia Educacional 1, como é que é o contexto profissional do psicólogo que trabalha dentro das escolas, que trabalha dentro do contexto da educação. Teoria e Sistemas em Psicologia 2 é a continuação. Psicologia Social 1 é onde você vai ter contato com a psicologia dentro do campo das políticas públicas. Aqui um parênteses, na UFPB, eu não sei como é que funciona aí na tua faculdade, mas na UFPB, psicologia social é muito forte. É uma das áreas mais fortes, se não a mais forte da psicologia. E aí a ênfase que se dá na psicologia social e na psicologia dos grupos dentro da UFPB é muito grande, tá? A gente vai aprender também teorias e técnicas psicoterápicas, que é onde você vai começar a ter contato de fato com a psicologia clínica. Você vai aprender como funciona o tratamento em diferentes abordagens terapêuticas. Psicologia do Trabalho 1, você vai entender um pouquinho sobre como é o trabalho do psicólogo dentro das organizações, como é que o psicólogo ele pode melhorar a saúde mental do funcionário, e isso é bom para a empresa e para o funcionário, claro. Neurofisiologia, como eu falei, é uma continuação de fisiologia, de anatomia, em que você vai entender os aspectos do sistema nervoso influenciando os comportamentos. E aí a gente chega então no quarto período e temos acesso à primeira disciplina optativa, que é a psicopatologia da criança e do adolescente, né? A gente vai entender algumas questões de doença mental que são específicas dessas fases do desenvolvimento, tá? E aí você vai ter contato com, por exemplo, o transtorno de conduta, vai ter contato com transtornos do neurodesenvolvimento, enfim, é muito interessante também, principalmente para você que gosta dessa área, né, para trabalhar com crianças e adolescentes. Métodos e técnicas de avaliação psicológica 1 é uma junção da disciplina de avaliação psicológica com psicometria, com psicologia clínica e técnicas psicoterápicas. Enfim, você mistura tudo e cria uma disciplina bem legal também, como essa aqui. Aí você vai ter a continuação de psicologia do trabalho, psicologia educacional. Essas áreas elas são tão amplas e tem tanta coisa para se falar que não dá para se abordar apenas com um semestre. Então eles fazem isso, eles dividem em pelo menos 2 semestres para conseguir dar conta de tudo, né? E aí, psicopatologia 1 em neuroses, é uma psicopatologia mais voltada para a área da psicanálise, né, para os conceitos psicodinâmicos. Psicologia fenomenológica e existencial é onde você vai ter contato com fenomenologia, com existencialismo, Sartre, com Simone de Beauvoir, com Kierkegaard e vários outros teóricos existencialistas e fenomenológicos.
Psicologia Social 2, Pesquisa Aplicada à Psicologia, é onde você vai pegar os conceitos da metodologia básica e aplicar para fazer pesquisas e qualitativas dentro da psicologia. Como é que você usa a estatística para entender determinados comportamentos ou determinados padrões, né, sociais, e como é que você usa os estudos de caso, análise de discurso e outros métodos qualitativos para estudar alguns fenômenos mentais e alguns processos psicológicos dentro da psicologia. Então essa disciplina também é muito interessante. Quinto período. Agora a gente chega na metade do curso de psicologia, mas antes de a gente falar do quinto período, deixa teu like, né? Deixa teu like, se inscreve no canal. Eu sei que você não viu nunca o psicólogo do YouTube falando sobre grade curricular do curso. Esse vídeo aqui é ouro, é o fim do ouro. É ouro, não é, Matheus? Ouro. Então eu acho que um like é o mínimo, né? Tem que se inscrever. Por favor. Se inscreve. E ativa as notificações, beleza? Vamos continuar? Quinto período? Vamos lá. Metade do curso a gente vai ter análise psicológica do trabalho, é como se fosse uma extensão de psicologia do trabalho. Repare bem, a gente tem algumas optativas e algumas obrigatórias que você pode mesclar, né? Saúde mental e trabalho, trabalho, saúde e ambiente, antropologia das organizações, psicologia jurídica. Essa é uma disciplina muito importante para quem quer trabalhar com psicologia forense, psicologia criminal, psicologia investigativa, para quem quer ser um perito. Então, assim, psicologia jurídica é realmente excelente, você vai aprender muita coisa sobre criminologia, sobre caracterologia, sobre transtornos da personalidade, principalmente sobre transtorno de personalidade antissocial, muito interessante, resolução de conflitos, é realmente uma disciplina fantástica. E aí você vai ter métodos e técnicas de avaliação psicológica 2, e aí a gente vai ter psicopatologia 2, psicose e perversões, que é uma continuação de psicopatologia 1, né, com base em neuroses, e aí a gente segue ainda nesse caminho psicanalítico da interpretação das psicopatologias. E aí pesquisa aplicada à psicologia 2, e aí a gente começa a ver a presença de um querido aqui chamado estágio supervisionado básico, que é onde você vai começar a botar a mão na massa, você vai começar a praticar alguns conceitos teóricos que você aprendeu nos 4 períodos anteriores. Então, essa disciplina aqui é muito interessante também. E aí, psicologia do desenvolvimento infantil, psicologia e políticas públicas, introdução à psicanálise. Ué, Pedro, mas como é que eu vou pagar a introdução à psicanálise se eu já paguei psicopatologia, neuroses e tô pagando psicopatologia, perversões e psicoses? Como assim? Pois é, tem dessas coisas na universidade, no mundo acadêmico. Eu não sei explicar o porquê que você não paga introdução à psicanálise no 2º ou no 3º período, mas eu tô aqui fazendo um react. Na verdade não é bem o react porque eu já conheço essa grade curricular de código salteado, né? Mudou algumas coisas, Eu me formei em 2016, de 2016 para cá eu já percebo algumas diferenças, mas 80, 90% permanece igual. E eram dúvidas que eu tinha, por que eu tô pagando introdução à psicanálise no 6º período, 5º período? Pois é. Sigamos. 6º período é o período que se tem mais opções, mas não se iludam, pessoal, não se iludam. Pelo menos na psicologia, essa quantidade de disciplina não é ofertada ao mesmo tempo, não. O que acontece é que às vezes você vai ver o nome na grade, só que na prática vai depender muito se vai ter professor ou não para lecionar aquela disciplina. Então aquela disciplina, ela tá lá, o departamento de psicologia definiu, nós vamos dar aula de, sei lá, psicoterapia familiar, como vocês podem ver, tem essa opção aqui, ó. Mas se o professor não tiver disponível, vai dizer, vamos pensar, o cara foi fazer um pós-doc na Europa. Não tem professor para dar essa disciplina, ou seja, você não vai aprender sobre psicoterapia familiar, infelizmente. Então acontece isso muito. Inclusive, deixa aí nos comentários se aí na tua faculdade esse tipo de coisa também acontece. Eles colocam lá a disciplina, mas às vezes não tem professor para lecionar, ou não tem estudante o suficiente para fechar uma turma. Coloca aí nos comentários se já aconteceu. Mas enfim, aqui você vai ver uma pancada de disciplinas optativas, de psicomotricidade, que é muito interessante, principalmente para quem quer trabalhar com transtornos do neurodesenvolvimento, crianças com deficiência intelectual, crianças com síndrome de Down, crianças autistas, até psicologia comunitária, uso do computador na psicologia. Essa é uma disciplina fantástica. Você vai aprender sobre ciência de dados, por exemplo, você vai aprender sobre estatística, como usar um pacote de dados estatísticos que nós utilizamos, que é o SPSS. Você que é psicólogo sabe do que eu tô falando. Então, assim, são disciplinas fenomenais, muito interessantes, mas nem sempre
tem professor para dar aula, cara. Eu lembro, psicologia ambiental, eu queria ter estudado sobre psicologia ambiental, não tinha professor para dar aula na minha época. Será que tem hoje? Você que é estudante da UFB, deixa aí no comentário se tem. Aí a gente chega no 7º período. Aí a gente tem as opções de gênero e subjetividade de trabalho, tópicos em psicologia do trabalho, psicopedagogia. Psicopedagogia é interessante. Psicopedagogia é uma especialização. Existe especialização em psicopedagogia que pedagogos e psicólogos podem fazer. Psicopedagogia é uma graduação, existe uma graduação inclusive na UFPB de psicopedagogia e também pode ser uma disciplina do curso de psicologia, como vocês podem ver aqui. Aí psicologia da criatividade, muito interessante. Um salve pro meu amigo Arthur, que inclusive fez um vídeo aqui falando sobre ACP, eu vou deixar o card aqui. Ele gosta muito desse tema de psicologia da criatividade. Teoria psicanalítica 2, psicologia e processo do envelhecimento, muito interessante essa disciplina para quem quer trabalhar principalmente com neuropsicologia, principalmente trabalhando com idosos com Alzheimer ou com algum tipo de comprometimento cognitivo. Então essa disciplina é fundamental. Fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Opa, aí é uma disciplina que eu recomendo. Quer aprender sobre terapia cognitivo-comportamental? Procura uma disciplina na tua graduação que tenha. Pedro, não tem. Então, sabe o que tu faz? Tu se candidata no CA, tá? Tu ganha a eleição do CA e aí tu vai participar da reunião do colegiado, da reunião do departamento dos professores. E aí lá você vai ter voto como aluno, né? Porque sim, alunos do CA têm voto em reunião do departamento. Centro acadêmico, muito boa pergunta, Matheus. CA é o centro acadêmico, em algumas graduações ou em alguns cursos você vai escutar diretório acadêmico, DA, certo? E é basicamente um grupo de alunos que pensa, caramba, eu preciso mudar esse curso. E aí eles se candidatam. E aí quando a chapa ganha, né, aí a chapa se torna gestão. E aí a gestão tem como participar das reuniões de departamento. Uma coisa muito importante, é na reunião de departamento, é na reunião de colegiado, né, como eles chamam, que é definido as disciplinas que serão ofertadas dentro do curso. Qual núcleo, né, se social vai ofertar mais disciplinas, se vai ser organizacional, se vai ser psicologia da saúde, se vai ser psicologia hospitalar, enfim. Então eles vão criar as diretrizes acadêmicas, basicamente, com base no que é decidido e votado nas reuniões de colegiado, nas reuniões de departamento. Então, se você quer colocar uma disciplina de terapia cognitivo-comportamental na sua graduação, porque não tem, você vai ter que ir por esse caminho mais político. Política e universidade tem tudo a ver, né? Então vamos lá para o 8º período. 8º período, estamos quase terminando, é basicamente o último período na psicologia da UFPB, tá? Vou fazer esse recorte, porque na sua faculdade pode ser diferente, mas na psicologia da UFPB é o último período que você vai pagar disciplinas. Ué, como assim, Pedro? Não são 10 períodos? Mas o 9º e o 10º é reservado exclusivamente para estágio e trabalho de conclusão de curso, TCC, mas outro tipo de TCC, né? Porque eu falo muito sobre terapia cognitivo-comportamental aqui. Trabalho de conclusão de curso. Então, eles deixam os 2 últimos períodos para essas duas coisas, porque são duas coisas que naturalmente requerem muito tempo, né? Eu conheço pessoas que, poxa, ficam quase loucas fazendo TCC. Então, como é uma coisa muito complicada, eles preferem deixar os 2 últimos períodos para essas únicas duas coisas. Mas vamos supor que você é uma pessoa que está numa fase bem light na sua vida, que você é um cara ou uma moça que, poxa, eu só estou estudando, eu não estou trabalhando, eu estou tendo esse privilégio de só estudar. Dá sim, pelo menos na UFPB, para você terminar o curso em 8 ou talvez 9 períodos. Você puxa algumas cadeiras ao máximo, né? Você adianta, pelo menos na minha época dava, não sei se hoje em dia ainda dá. Comenta aí se mudou alguma coisa, mas na minha época lá em 2016, você puxava algumas disciplinas e conseguia terminar o curso um pouco mais cedo, em 4 anos e meio. Então eu conheci muitos colegas que fizeram isso. Eu não fiz porque eu queria ter vida social. Então, como eu queria ter vida social, eu respeitei ali a grade e terminei meu curso em 5 anos, como eles propõem. Mas enfim, voltando. No 8º período você vai ter Psicologia Fenomenológica Existencial 2, né? Então você vai aprofundar o que você aprendeu em Psicologia Fenomenológica Existencial 1. Essa é uma disciplina optativa. Repare que no 8º período são todas optativas, tá? Psicologia da Saúde 2, Teoria e Terapia Centrada na Pessoa, a ACP, né? A abordagem centrada na pessoa, terapia centrada na pessoa. Você vai aprender aqui também. Tópicos em Psicologia Educacional, Psicologia do Trânsito, olha só, muitas pessoas não sabem, mas existem psicólogos que trabalham para o Detran. Existem psicólogos que trabalham exclusivamente
de sensibilização sistemática para pessoas que tiveram acidente de carro poderem voltar a dirigir bem, dirigir sem medo. Então, tudo isso, palográfico, psicotécnico, como é que você utiliza a avaliação psicológica dentro da psicologia do trânsito, você aprende nessa disciplina. Ações coletivas e movimentos sociais, você vai aprender também aqui. Tópicos em psicologia social, psicodiagnóstico, construção e avaliação de instrumentos psicológicos, é um aprofundamento de psicometria. A psicometria é uma disciplina mais básica, né? Você vai entender o que é um construto, o que é um teste fidedigno, o que é um teste válido, o que é validade de construto, validade de critério, validade de conteúdo, etc e tal. Aqui é um negócio mais aprofundado, mais denso. Psicodiagnóstico, como é que você dá um psicodiagnóstico? O que é isso? Para que serve? Qual é a utilidade que se tem? Você vai aprender também nessa disciplina. E tópicos em psicologia social 2, tópicos em psicologia clínica e saúde mental. E pronto. E aí acaba o 8º período. 9º período, estágio supervisionado 3, trabalho de conclusão de curso 1. 10º período, estágio supervisionado 4, trabalho de conclusão de curso 2. Que é basicamente, primeiro TCC, você vai montar o seu projeto. O que é que você vai falar no seu TCC? É ali que você começa a pensar, a mandar para o seu professor, orientador, ele vai construir com você. No TCC 1 você termina o projeto e aí você vai começar a colocar em prática aonde? No TCC 2. Então, alguns querem fazer um TCC mais prático. Então, precisa muitas vezes ir a campo, coletar amostra, fazer aplicação de questionários. Outros querem fazer algo mais teórico, um TCC mais de revisão bibliográfica. Ainda assim, precisa colher artigo, ler artigo, fazer fichamento, fazer vários tipos de resumos, vários tipos de resenhas. Enfim, tudo isso demanda tempo, por isso que eles dividem em 1 ano, né? 6 meses para você fazer o processo inicial e 6 meses para você concluir seu TCC. É basicamente essa a grade curricular de psicologia. Esse vídeo é um complemento ao vídeo que eu falei sobre os 10 campos de atuação. Se você gostou, meu jovem, se você gostou não, eu sei que você gostou, modéstia à parte, não é um conteúdo fácil de achar. Tá? Eu destrinchei aqui um pouco da grade curricular de psicologia da UFPB, e aí você pode pegar essa grade e aplicar para outras faculdades, que eu sei que muita coisa vai ser replicado, existem particularidades, diferenças de faculdade para faculdade, mas o grosso é esse mesmo, tá? Então, quer fazer psicologia, vai ter que estudar isso aí que eu falei, tá, gente? Vai ter que estudar psicopatologia, vai ter que estudar anatomia, vai ter que estudar estatística, tem matemática em psicologia, você acha que não tem, mas tem matemática e muita. Então, assim, esses são os conteúdos principais. Deixa o seu like, divulga para quem tá com vontade. Caramba, eu quero fazer psicologia agora, o que eu vou estudar? E se você quiser, você pode ir lá no site do SIGA da UFPB e olhar você mesmo, baixar você mesmo. Tem uma lupazinha lá, você clica, ele vai dar os detalhes de cada disciplina, os detalhes de cada período. E se você quer saber a grade curricular de psicologia de outra faculdade, é só você pesquisar. Coloca matriz curricular, psicologia USP, ou grade curricular, psicologia UFRJ. Você vai ver alguma coisa na internet sobre isso. Dica de ouro, não esquece, divulga esse vídeo, porque eu sei que vai ser útil para muita gente, tá? E não esquece também de ver o vídeo sobre as 10 áreas de psicologia que eu recomendo para você que quer trabalhar como psicólogo. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem.